Qual a sensação de ir ao estádio de futebol sem torcida adversária? Os paulistas vão assistir os próximos clássicos sem os torcedores concorrentes. A medida tem validade imediata e vai até o dia 31 de dezembro. Além da torcida única, outras duas ações foram anunciadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo após uma série de episódios de violência. Os clubes não podem mais entregar ingressos separadamente para as torcidas organizadas. Elas estão proibidas de levar adereços que as identifiquem para os estádios. A norma é suficiente para combater e evitar a violência das torcidas organizadas? Qual a perspectiva de outros estados também adotarem a mesma medida paulista? Participam do programa Sóstenes Marquezini, diretor da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, do Ministério do Esporte, e também o sociólogo membro do Conselho Nacional do Esporte e secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Marco Aurélio Klein. Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui. Torcida única causa uma certa estranheza. Qual a opinião dos senhores sobre isso? Eu acredito que a torcida única ela não seja a solução do problema, né? E junto com o meu pensamento está também o sociólogo também Sérgio Murad, da Federação Paulista de Futebol. Por quê? Você não vai atuar tirando o torcedor visitante do estádio e infringindo o direito de outro, que também tem o seu direito de estar no estádio. O artigo 13 do Estatuto de Defesa do Torcedor traz o seguinte: o torcedor ele tem direito à segurança antes, durante e depois da partida. Já lá na Constituição Federal, ele nos dá o direito de ir e vir, o direito do lazer, o direito de você torcer. Então, como é que o Estado ele tem que te dar segurança antes, durante e depois da partida, mas ele mesmo fala que não tem condição de dar segurança, ou seja, você não pode ir torcer para o seu time, porque eu não tenho condição de prover segurança naquele dia do jogo ou de um clássico. Eu não acredito que seja a melhor maneira de atuar. Perde o espetáculo, perde-se renda, mas, enfim, é uma medida extrema de uma situação muito complicada que vive o futebol brasileiro, né, doutor? A torcida única não é uma solução. Não é uma solução que possa ser considerada, no meu entendimento, nem de médio prazo e, fundamentalmente, não é de longo prazo. É preciso estudar o problema, ele não é um problema apenas policial ou de legislação. Eu tenho a visão de que ele é um problema de organização, a questão de organização. Quanto mais organizado for o espetáculo, quanto mais ele estiver voltado para o espetáculo em si e não para ações de operações de guerra, de grandes operações policiais, é o que pode trazer o torcedor de volta, não é? E há um exemplo extraordinário disso. Nós temos estádios da Copa do Mundo que trouxeram ao Brasil, que é uma prática recorrente na Europa, sobretudo na Inglaterra. Não há alambrados. E desde que os estádios estão sendo usados, inclusive nos nossos clássicos e nas partidas normais, não houve invasão de campo. Então isso prova que é possível, num estádio moderno, com um espetáculo bem organizado, ter o futebol sem invasão de campo, mesmo sem ter alambrado. Onde tem alambrado, as pessoas pulam alambrado. Eu já vi torcedor pular alambrado de arame farpado. Tão drogado que estava, não é? Se cortar todo, mas pulou o alambrado, pula o fosso, porque é um espetáculo desorganizado. Criou-se um clima de guerra, um clima de insegurança. Para o torcedor comum, para as famílias, para os pais, aquilo parece apenas que o futebol é uma terra sem lei. O senhor lembrou dos Jogos da Copa do Mundo? Eu me recordo que na Copa realmente não tivemos problema, era uma situação até então impensável para quem vive tanta violência no estádio, você unir torcidas, um sentar ao lado do adversário e tal, e realmente não tivemos problemas, mas no primeiro jogo após a Copa do Mundo, aqui no estádio de Brasília, nós tivemos problemas com torcidas organizadas. Será que a Copa do Mundo não teve esse tipo de problema por não haver as organizadas? Copa do Mundo tem um público diferente, não é? No Brasil particularmente e mesmo torcedores brasileiros que vão a outras Copas do Mundo. Mas nós poderíamos olhar o exemplo da Copa do Mundo, por exemplo, na Alemanha. Tinham lá 150 mil ingleses divididos pelos estádios, que são torcedores, é o torcedor comum que vai ao futebol. Foi diferente da Copa no Brasil, que uma parte grande da torcida que esteve nos Jogos do Brasil, ou em outros jogos, não era o torcedor comum do estádio. Mas na Copa da Alemanha era, tanto entre holandeses, quanto alemães, quanto os ingleses, era o torcedor comum. Mas o conjunto de organização do espetáculo torna a margem de possibilidade
dos confrontos e das brigas muito menor, porque há um trabalho de inteligência, de coordenação. Nós temos aqui o que, em São Paulo particularmente, no Rio não é assim, que para mim parece absurdo, a polícia discute o plano de segurança com a torcida organizada. Isso tem o menor cabimento, não é? No Rio já não se faz isso, não se faz em outros países também. Então, o planejamento, a coordenação entre as diversas áreas, volta ao começo, a organização do espetáculo. Um espetáculo organizado. Costumo usar como um exemplo o jogo Corinthians e River Plate. O Corinthians foi eliminado de uma Libertadores. O telespectador que nos assiste vai lembrar, houve uma tentativa, o Corinthians foi desclassificado, houve uma tentativa de invasão do gramado. Eu estava lá, eram cerca de 300 os torcedores que queriam invadir o gramado. E por uma ação correta da Polícia Militar à época e um senso de última hora de juízo desses torcedores, eles não invadiram. Tinham 38.500 torcedores corintianos no Pacaembu naquela noite. 38.200 administraram a sua frustração com aquela desclassificação terrível e foram embora para casa, uns tristes, outros chorando, etc. E 300 tentaram invadir. Sempre se discutiu os 300. Está na hora de nós olharmos os 38.200, que não vão lá para invadir, não vão para brigar, não vão agredir as pessoas na rua. O foco precisa ser neste torcedor comum. O Estatuto do Torcedor, ele olha para os 38.200 ou para os 300 que querem invadir o campo? Olha, o Estatuto do Torcedor ele trabalha o torcedor como um todo. Tanto as torcidas organizadas, através da Lei 12.910, ele já trouxe... No segundo momento, né? Exatamente, ele trouxe as torcidas organizadas, a nomenclatura da torcida organizada. Porque antes a Constituição já previa, na verdade, você poder se associar livremente para atos pacíficos e tudo. Só que a nomenclatura da torcida organizada, como atuar com ela, quais são as responsabilidades cíveis e criminais que ela tende também a receber, ela veio na alteração do Estatuto de Defesa do Torcedor. Já voltando para a Copa do Mundo um pouco, eu acredito que as forças de segurança, a nível nacional também, a CBF, as federações, todos os órgãos e entidades ligadas ao futebol atuaram de forma com interação, né? Eu acho que isso que fez com que o futebol e a Copa do Mundo no Brasil fosse segura e não tivessem tantos incidentes de violência. Acontece que essa na verdade, o grande desafio que nós temos hoje. Inclusive, a Comissão Nacional de Prevenção da Violência e Segurança nos Espetáculos Esportivos, que é a Comissão Paz no Esporte, que ele fez um relatório brilhante lá em 2006. É um documento e é um livro que é obrigatório. O relatório CLAI, que foi conhecido como o relatório da Comissão Paz no Esporte. É, na verdade, o primeiro grande estudo sobre torcida organizada, sobre como atuar nisso, com reflexo lá na Inglaterra. Ele visitou a Inglaterra junto com a comissão, teve mais de 25 visitas, que fez com que esse relatório gerasse subsídios para que hoje nós pudéssemos, como por exemplo, vamos estar lançando o guia de padronização e recomendações para a atuação da segurança pública nos eventos de futebol. Então isso você vai ter quem participa do plano de ação geral, quem participa do plano de ação especial. E discordando já um pouquinho do que ele falou, eu sou a favor de que a Polícia Militar e todos os órgãos também conversem com as torcidas organizadas. Essas são as reuniões preparatórias. São reuniões que são pré-jogo, geralmente 72 horas antes do jogo, e ele vai lá e conversa com a torcida organizada. Quantos ônibus estão vindo? Olha, vocês vão vir de que ponto? Se você me permite uma parte, entendo outro erro, não é? Escolta é para chefes de Estado. A torcida organizada paga menos, prejudica o espetáculo com o risco da violência, assusta o torcedor comum, não é? Diferentemente do primórdio da torcida organizada, da beleza, da música, da bandeira. Eu digo ao modelo do que chegamos hoje, num rastro de mais de 100 mortes num período muito pequeno, e ela então tem todos os privilégios. O torcedor comum tem dificuldade para chegar ao estádio, quando para o seu carro se leva o achaque do flanelinha, não é? O transporte coletivo é comprometido pela violência, e o torcedor organizado, que põe tudo isso em risco, que cria o clima de guerra e que afasta o torcedor comum do estádio, ele tem ônibus, tem escolta para dentro do estádio, isso não tem o menor cabimento. Mas então, me permita também, basta ouvirmos a experiência do Coronel Fiorentini, que era o comandante do grupamento especial de policiamento
em estádios lá do Rio de Janeiro, como era antes e como é hoje com as escoltas. Eu não quero dizer que a torcida organizada ela tem que ser escoltada ou não, mas antes era um terror nas ruas. A torcida ela não tinha um controle. Hoje não, você sabe que você vai andar por aquela rua, você vai estar daquela maneira, tantos quilômetros, você pode fazer isso, aquilo, outro, porque é tudo organizado na reunião preparatória com a Polícia Militar. Não é voltado para discutir comportamento, e sim para estabelecer as regras, para aquele espetáculo específico. De onde ele vai sair, onde vai ser o ponto de concentração, ele não pode ir por um certo metrô, ele não pode ir por pontos em que outras torcidas organizadas também estejam indo, ou seja, é uma reunião preparatória que já está prevista no guia de padronização. E eu acho que é super viável, na verdade deve ser feito. Com todo o respeito, aqui fazendo jus à casa data vênia, que não funciona, não é? Porque com tudo isso, as mortes estão acontecendo no caminho do estádio, pondo em risco a vida de pessoas. Você não sabe de onde vem a violência. Alguém simplesmente tira uma bomba de fabricação caseira. Quando mostrei aos ingleses o que era uma bomba de fabricação caseira, eles tomaram um grande susto, nunca tinham visto isso numa coisa relacionada ao futebol, embora com graves problemas lá no hooliganismo. Como eles enfrentaram isso? Percebendo que não era uma discussão policial somente, era uma discussão sobre organização, sobre comprometimento da sociedade, uma política de Estado para erradicar a violência do futebol que eles viram como uma doença que vinha destruindo o esporte criado por eles. E o sucesso é total, eles realmente tiveram muito sucesso nisso. E quebrando, quem chega a um estádio inglês hoje vê a participação da polícia muito discreta, não é uma participação de uma operação de guerra, pessoas vestidas para combate, não é? Então é um espetáculo civil, para civis, para uma operação. Eu aposto muito que é uma questão fundamentalmente de organização, mas não tem solução simples, não é uma coisa que algum gênio vai achar e fazer uma canetada, uma solução. Eu vou pedir licença para os senhores para ir para um rápido intervalo e nós voltamos dentro desse tema. E eu vou correr o risco de também ser simplista. É só acabar com as organizadas? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para conversar mais sobre torcida única. Fique com a gente. Estamos de volta com o Fórum. Eu gostaria de voltar com aquela pergunta que eu havia feito no final do primeiro bloco. É só acabar com a torcida organizada e resolvemos o problema da violência no futebol? Não, eu certamente não. E certamente isto nem é possível, porque há a possibilidade da livre associação. É tornar o espetáculo organizado que estas pessoas todas possam conviver com o futebol pelo espetáculo do futebol e não pelo campo de batalha. É preciso combater a pequena ofensa, não é? A ofensa começa. Quando nós começamos a tolerar o xingamento, nós abrimos essa porta que não teve fim para a violência. Porque alguém diz assim, mas é uma coisa moralista que não pode xingar? Não. A primeira razão que dá início a um confronto, a uma briga, é um xingamento. Se duas pessoas discutirem na porta de um bar por um jogo de futebol e tiver uma troca de tapa entre duas pessoas, é uma coisa. Quando isso acontece no meio da multidão, nós temos o risco de uma grande tragédia. Então, o que acho é que a pequena violência, o xingamento, o empurrão, a agressão, os cânticos de morte, vai morrer, isso é que precisa ser combatido. Não é uma questão de fecha a torcida organizada. É trazer o espetáculo ao que ele foi antes, ao que eu vivi na minha geração, de não ter nenhum problema de frequentar estádio, tanto no Rio quanto em São Paulo, onde tive a oportunidade de viver, e em Fla-Flu, em Corinthians e Palmeiras, em que podia ter pequenas rusgas, mas nunca uma violência que levassem à morte, e mortes de grande violência, de grande agressividade. Doutor Sóstenes? Eu acho que acabar com as torcidas organizadas seria um grande erro. Um grande erro porque já tivemos experiências com isso. Acabamos com a torcida, por exemplo, da Mancha Verde. Sim, do Palmeiras. Dias depois foi criada a Mancha Alviverde. Então, na cara do poder público, na cara da sociedade, uma nova torcida com os mesmos membros, com as mesmas pessoas, foi criada e manteve as suas atividades. A questão não é acabar com a torcida organizada, a questão é você punir aqueles 5%, 7% das torcidas organizadas, aquela sensação de impunidade. Sim. E que pode fazer reiteradamente e nada acontece. Aquela coisa de que você só vai lá
preenche aquele termo circunstanciado ou, de certa forma, vai para o juizado especial, mas nada acontece. Se incomoda muito quando você vê uma reportagem falando de uma briga que aconteceu hoje, onde estava envolvido aquele rapaz que estava na briga da semana passada, que está envolvido na morte do menino. Quer dizer, são as mesmas pessoas sempre... Exatamente. A violência, na verdade, na torcida organizada é nada mais nada menos do que o reflexo da violência na sociedade. Você não pode extirpar as torcidas organizadas, porque isso vai acabar. Não vai acabar. Nós não vamos ter nem a quem imputar, nem a quem procurar. Hoje, o poder público, a polícia, ou a entidade tem como procurar o presidente da torcida tal e com ele conversar. Tem como procurar uma pessoa que representa a entidade. Hoje você tem como achar essa pessoa, ou você tem um cadastro, inclusive, no Ministério do Esporte. Pois é, a legislação já prevê isso, não é? Um cadastro com o nome de todos os participantes. Exatamente. As compras poderiam ser feitas através desse cadastro. Parece que isso era uma sugestão para ser utilizada em São Paulo. Não sei se foi implementada. Esse é um grande imbróglio, né? O Ministério Público já vem há alguns anos pedindo que esse cadastro seja um cadastro atualizado. Hoje, na verdade, a lei do Estatuto do Torcedor só prevê que cada torcida organizada deve manter em seu domínio cadastro atualizado de seus membros, no mínimo em 6 meses. Mas não tem nenhuma determinação que aonde deve ser isso, de que forma deve ser, se é com papel, se é com computador, se é um sisteminha, se é uma planilha. Então isso está totalmente desorganizado. Então foi algo que nós implementamos. Até começou no Ministério do Esporte como torcida legal e hoje está entrando como torcida cidadã, para que esse não seja um cadastro, tão somente um cadastro policial. Porque qual é a maior resistência hoje de um membro de torcida organizada a se cadastrar? Eu vou me cadastrar para um cadastro que é um cadastro policial, que eu posso estar suscetível a punições de coisas que eu nem participei. Então, esse é o grande conflito das torcidas organizadas em não fazer o seu cadastro. Entendo. Mas exatamente é isso que precisa ter, a regulamentação do Estatuto do Torcedor, para que esse cadastro seja feito no âmbito da federação ou no âmbito do próprio Ministério do Esporte. A Federação de São Paulo, ela vem fazendo uma prática muito boa em relação a isso. Ela conseguiu cadastrar cada torcedor organizado, cada um com o seu cartãozinho. Ele entra na catraca específica, ele acessa o estádio tão somente com aquele cartão. Eu sou a favor, inclusive, da medida que foi feita lá em São Paulo, de que seja feita a venda online, né? Eu acredito que até para o clube isso é importante, porque o artigo 213 lá do Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala que o clube que não apoiar o poder público a identificar os torcedores que fizeram algum tipo de arruaça, ele também está suscetível à multa, à perda de mando de campo, há uma série de outras sanções administrativas pela Justiça Desportiva. Então, para o clube, ele vender esse ingresso online e ter um cadastro prévio, para ele... Nós temos no estádio de futebol 2 tipos de espetáculo. Um show de rock, então vão os Rolling Stones, que é um show inteiramente privado, e a organização é total. Não é? Tem pouquíssimo policiamento, não é? E a organização é total, seja com os ambulantes e tal. No futebol é terra de ninguém, os ambulantes acampam à porta da casa das pessoas, os torcedores em geral, não só torcedores organizados, acham que aquele caminho é terra de ninguém, podem fazer qualquer coisa, as ruas não estão iluminadas adequadamente, então é um processo de terra de ninguém, onde o comportamento é terra de ninguém. Trate as pessoas como animais e elas se comportarão como animais. Escutei isso de um especialista de inteligência na Inglaterra. Eles levaram bastante tempo para entender como que não era um problema de conflito e de pancadaria. É preciso quebrar isso, é preciso olhar isso de uma forma mais ampla, mais inteligente, de mais longo prazo, com propostas tem aqui de classificação dos jogos, por risco, planejamento, tudo com muita antecedência. Não o planejamento do caminho da torcida organizada, o planejamento do conjunto. Você sabe antes, tem memória, sabe onde é o problema, onde se dá o problema, onde as pessoas vão, o que acontece no metrô, um tipo de policiamento específico no metrô, no transporte coletivo e nos outros todos. Ou seja, um problema que cresceu, ganhou uma dimensão capaz de provocar mais de uma centena de mortes, continua sempre sendo tratado da mesma maneira que foi tratado ontem, no passado, jogando a responsabilidade disso numa tropa de choque da Polícia Militar. A questão econômica se torna inviável financeiramente se tomar essas atitudes? Por que
sabendo alguns pontos que poderiam diminuir muito os problemas nos estádios, essas ações não acontecem? É o que eu falo. Voltando àquela questão do clube, que não foi, eu não quis imputar a responsabilidade para o clube, eu tão somente falei que com o ingresso sendo vendido online, com o prévio cadastro da torcida organizada, isso iria auxiliar e muito na questão da identificação dos torcedores que estavam ali. Hoje é um grande anseio do Ministério Público saber quem entrou, e identificar, para saber depois se aquele rapaz tem algum antecedente criminal e pode atuar de alguma forma. Porque o artigo 2º do Estatuto de Defesa do Torcedor fala: é responsabilidade para a prevenção da violência no futebol. O clube, a polícia, o Estado, os torcedores, todos são responsáveis conjuntamente pela prevenção da violência no futebol. Sim. Então, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva pode imputar perda de mando de campo, pode imputar de R$100 até R$100.000 de multa ao clube, quando ele não se predispõe a ajudar nessa identificação, a ajudar para que aquele torcedor seja punido, seja individualizado, e não que a pena venha tão somente a torcida organizada, a entidade da torcida organizada. Porque o que muito acontece hoje é: eu vou punir, eu estou punindo a torcida organizada, você não pode mais entrar durante 3 meses ou 1 ano naquele estádio. Mas os torcedores vão. Eles vão sem a camisa da torcida organizada, eles vão sem se identificar e fazem a mesma arruaça. Então, isso não tem sido uma medida, um ato efetivo, eficaz. Eu vi que uma das medidas tomadas em São Paulo era justamente acabar com essa identificação, né? Não poder levar faixa, não poder levar a camisa da torcida organizada. E eu fiquei na dúvida se isso realmente teria algum efeito prático. Note o sentido disso, né? Nós estamos falando em torcida organizada. O estádio, se pegar o do Corinthians, 40.000 lugares, o do Palmeiras algo semelhante, e outros pelo Brasil. Quantos de torcida organizada tem lá no jogo? 2.000? 3.000? Nós estamos falando dos 3.000, não estamos falando dos outros 37, que não tem nenhum problema com isso e que não põe em risco os outros. Então é preciso muita atenção de que nós falamos sempre de torcida. Dizem que o Flamengo e o Corinthians têm aí acima de 30 milhões de torcedores ou de simpatizantes. A maior torcida organizada do Corinthians tem 60 mil, as outras têm 10, 15, 20 mil. Nós estamos falando de milhões de pessoas e discutindo sempre um universo muito pequeno, discutindo o destino e o dia a dia. Qual é a resultante disto? O Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série A, tem menos de 30% de ocupação da capacidade instalada dos estádios. A Itália e a Argentina têm quase 50%, a Espanha tem 77% ou 78%, a Alemanha tem 84%, os ingleses que resolveram o problema do hooliganismo têm 94%. Isto significa que clubes jogam em estádios cheios todas as suas partidas do ano, não só do campeonato, da Copa, todas as partidas do ano. Um clube como o Manchester United vale para todos os outros ingleses, lota literalmente, vende 96%, 98%, 100% dos seus ingressos em todas as suas 30 ou 30 e poucas partidas por ano, não importa o adversário. Pode ser o adversário pequenininho, lanterna do campeonato, pode ser o seu grande rival do clássico, um Liverpool, um Arsenal. Em todas as partidas. Por quê? Porque ir ao futebol virou um prazer, um espetáculo que você leva a família. Acabou o problema de se preocupar com o hooligan. Hoje as torcidas organizadas representam o terceiro maior movimento social do Brasil. Isso já são dados concretos. Inclusive, nós, enquanto Ministério do Esporte, incentivamos a criação de uma associação para reuni-los. E ela hoje é presidida pelo André Azevedo, né, que se chama ANATORG, Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Eu acredito que a grande solução está na promoção do diálogo. Nós, no último ano, nós fizemos o Seminário Nacional das Torcidas Organizadas, fizemos visitas técnicas em mediação de conflitos regionais, indo em cada estado, em cada cidade, entendendo qual é o conflito, o que é que está acontecendo ali em Aracaju, o que é que está acontecendo ali em Santa Catarina, onde é que está tendo discriminação, onde é que a violência é por causa de crime organizado, onde é que não é. Então não dá para você generalizar. Hoje nós estamos em um país continental em que cada local tem um problema em relação à torcida organizada.
Cada um tem um motivo, cada um tem um porquê. Você tem que estudar o âmago, estudar todo o histórico disso. Então, hoje, a torcida organizada, através da ANATOG, ela é representada por André Azevedo, muito bem representada, inclusive, e tem promovido esse diálogo. Antes não havia a possibilidade da torcida organizada conversar com o promotor do Ministério Público, ele não conversava com o comandante da Polícia Militar. Então, esse é um grande trabalho, a promoção do diálogo, e consideramos a torcida organizada como um movimento social, que ela precisa, sim, de inclusão social, não de exclusão. Então, a partir do momento que você vai e varre ali para trás ou para debaixo do tapete, você só está potencializando o problema. Porque o problema ele está ali no bairro, ele está ali na periferia, ele está ali, por exemplo, a torcida única. O torcedor ele não vai para o estádio, mas ele vai estar assistindo junto em um bar, porque a torcida organizada eles querem fazer tudo em conjunto. Então, só transferiu o local da violência. Só transferiu. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. Infelizmente, o programa chegou ao final, tinha muito mais perguntas e muito mais para aproveitar da experiência que vocês têm com o futebol. Espero que a gente tenha dias melhores para os nossos estádios. A gente fica por aqui com o Fórum. Hoje nós conversamos sobre torcida única em jogos de futebol. Participaram do programa Sóstenes Marquezine, diretor da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, e o sociólogo, membro do Conselho Nacional do Esporte e secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Marco Aurélio Klein. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, acesse o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.